Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Davi Santana e hoje a gente vai fazer uma demonstração de uma fórmula bem interessante que normalmente a gente não costuma ver ela na escola, né? Que aqui eu vou chamar de lei dos senos para quadriláteros, tá certo? É uma fórmula que vai permitir a gente calcular a área de um quadrilátero qualquer, conhecendo as medidas das suas diagonais. Então, o que acontece? Então você tem aqui um quadrilátero qualquer, tá bom? Considere isso aqui como sendo um quadrilátero. Então, de vértices A, B, C e D, tá certo? Bom, então, aqui nós temos a diagonal AC e a diagonal BD. E essas diagonais, elas formam entre si um ângulo alfa. Bom, esse ponto é um ponto de concurso das diagonais. Então, a fórmula para calcular a área desse quadrilátero utilizando as medidas das diagonais e o ângulo entre elas é a seguinte fórmula. Então, a área do quadrilátero ABCD vai ser igual a meio vezes a diagonal AC vezes a diagonal BD vezes o seno do ângulo alfa, tá bom? Bom, então já é de se imaginar que a gente vai utilizar a lei dos senos para triângulos. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos 4 triângulos aqui, triângulo 1, o 2, o 3 e o 4. Então nós vamos aplicar a lei dos senos para triângulo em cada um desses 4 triângulos aqui. Só relembrando que a área do triângulo, utilizando o seno do ângulo do triângulo, vai ser meio do lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo entre esses dois lados aí, né? Vou chamar isso aqui de θ para não ficar repetido. Beleza, então no triângulo 1 a gente tem o seguinte, a área do triângulo 1 vai ser meio vezes, então eu vou utilizar esse ângulo aqui, ó, já que a gente está em função dos ângulos da diagonal. Então esse lado é o lado AP e esse lado é o lado PB, então vai ficar AP vezes PB vezes o seno do ângulo. Só que observe que esse ângulo aqui é o suplementar do alfa, ou seja, é o 180 menos alfa. Só que o seno de 180 menos um ângulo alfa é igual ao seno de alfa. Então, aqui vai ficar seno de alfa. Aqui é a nossa primeira equação. Analogamente, a área do triângulo 2 vai ser meio do lado PB vezes PC vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, que é o próprio ângulo alfa. A área do triângulo 3 vai ser meio vezes PC vezes PD vezes o seno do ângulo entre esses lados. E observe que esse ângulo aqui, que eu estou desenhando, ele é oposto pelo vértice ao ângulo APB. Então, é o suplementar do alfa, que a gente sabe que é o seno do próprio alfa, né? Então, aqui vai ficar o seno de alfa. E, por fim, a área do triângulo 4 vai ser exatamente igual a meio vezes PB, melhor, PD vezes PA vezes o seno do ângulo alfa, né? Beleza. Então, aqui nós temos a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Então, a área do triângulo, a área do quadrilátero, na verdade, ela vai ser a soma das áreas desses 4 triângulos aí. Então, aqui, somando essas 4 equações, nós temos que a área do quadrilátero ABCD, então a área total vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4, ok?
Beleza. Aí observa o seguinte, ó, que nas equações aqui que a gente encontrou, todas elas têm os meio, multiplicando todo mundo, né? E também tem o seno de alfa. Então, a gente vai já colocar aqui esses dois elementos aí em evidência. Então, vai ficar assim, que a área total vai ser meio vezes o seno de alfa vezes... Aí é o seguinte, ó, vai ficar AP vezes PB mais PB vezes PC mais PC vezes PD, né? Mais PD vezes PA. Então, escrevendo isso aqui vai ficar assim. AP vezes PB mais PB vezes PC mais PC vezes PD mais PD vezes PA. Bom, você deve ter observado que nessas expressões aqui nós temos alguns elementos em comum, né? Então aqui nós temos o PB, está nessas duas expressões aqui. Então vou colocar em evidência. E nessas duas aqui, nós temos o PD. Colocando em evidência aqui cada um deles, vai ficar o seguinte. Então, a área total vai ser meio seno de alfa vezes PB, que multiplica PA mais PC, mais PD, que multiplica PC mais PA, né? Ok. Aí você observa que PC mais PA é exatamente a diagonal AC. E PA mais PC também é. Então, esse aqui é AC e aqui também é AC. Bom, então vai ficar o seguinte. A área do quadrilátero, só separando aqui. Então, a área total vai ser meio do seno de alfa vezes PB vezes AC mais AC vezes PD. Bom, então aqui o AC está em evidência, está em comum em todas as parcelas aqui. Vou colocar em evidência. Então vai ficar o seguinte, que a área total vai ser igual a meio vezes o seno de alfa vezes AC, que multiplica PB mais PD. E aí você observa que PB mais PD é o comprimento da diagonal BD. Então isso aqui vai ser igual a meio de AC vezes BD vezes o seno do ângulo alfa, que era o que a gente queria encontrar. Ok, galera? Então, até a próxima, bons estudos aí. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!